Mais sobre a matéria de monstros e criaturas sobrenaturais 2 de maio de 2019. Bem, na esteira da publicação do meu artigo de 2 partes sobre o Alien Big Cats do Reino Unido fenômeno, um número de pessoas tem contactado me perguntando algo ao longo das linhas de: isso significa que você acha que todas as criaturas que caem à bandeira da criptozoologia são sobrenatural? A resposta a essa pergunta é: não, eu não. Como eu apontei para fora em parte 1 do artigo do fenômeno do ABC, há umas razões válidas, inteiramente para baixo a terra a saber por que os povos estão vendo gatos grandes do estrangeiro no Reino Unido, mas, como eu observou na parte 2, há alguns casos que são muito mais estranhos e que são muito difíceis de explicar sem trazer o mundo do sobrenatural para o assunto. Então, eu acho que há duas questões aqui. Um é que alguns ABCs são sobrenaturais e outros são fugitivos de gabinetes privados, ou animais que saíram da mão, etc. E eu vejo que dois lados angulam em relação a outros chamados de criaturas também. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Há, na minha opinião, o que poderíamos termo macacos desconhecidos em várias partes do mundo. Um deles é o Eren da China. É descrito como sendo um grande macaco-like animal que ainda torre sobre Bigfoot. Isso é dizer alguma coisa. Agora, eu não acho que o Eren é uma criatura sobrenatural. Eu não ficaria surpreso se nós alguma vez obter as provas. É claro que os Erens são realmente sobreviventes bolsos de um macaco maciço conhecido como Gigantopithecus. Até o seu desaparecimento, presumido, centenas de anos atrás, ele vagueia nas áreas onde o Eren é visto até hoje. O mesmo vale para o Orang-Pendek de Sumatra. É muito mais um macaco desconhecido reduzido, certamente em nenhum lugar perto do tamanho do Eren. E, quando se trata da natureza do Orang-Pendek, vejo razão zero para sugerir que ele tem até mesmo o mais remoto aspecto sobrenatural anexado a ele. Então, há o pé grande. Aqui é onde meus pontos de vista mudam. A esmagadora maioria de todos os relatórios Bigfoot são de avistamentos fugazes das criaturas. Eles são muitas vezes encontrados tarde da noite, correndo através de estradas, ou roaming através de vastas madeiras. A maioria dos relatórios Bigfoot, na verdade, a maioria esmagadora, não tem sequer um único componente sobrenatural anexado a eles. Mas, aqui está a coisa importante. Há um pequeno corpo de relatórios que são sugestivos de um ângulo paranormal para Bigfoot. O falecido Howard Hughes, o autor de um excelente livro Bigfoot temático, no Big Cat, foi alguém que veio a acreditar que Bigfoot era muito mais do que apenas um macaco grande, não identificado. Howard, que eu tenho que saber como um amigo, obteve um número de casos do mencionado Big Cat do Texas, que envolveu criaturas Bigfoot cercado por estranhos, brilhantes, bolas de luz. Há outros casos do Big Cat de um Bigfoot literalmente desaparecendo diante dos olhos de testemunhas assustadas. Em 1973, houve uma enorme onda de encontros na Pensilvânia em que criaturas Bigfoot foram vistas ao mesmo tempo em localização como UFOs. Mesmo os homens de preto estavam na cena em 73. Alguns podem dizer que os monstros do Loch Ness são plesiosauros ou enguias gigantes. Eu digo não. Há um corpo significativo de alta estranheza no Loch. Sim, as pessoas viram e relataram criaturas que se parecem com plesiosauros ou enguias. Outros, porém, descreveram animais semelhantes a camelo, enormes feras do tipo sapo, monstros presas e muito mais. Houve uma quantidade significativa de atividade OVNI no Loch. Aleister Crowley tinha uma casa no Loch Ness, Boleskine House, e realizou todos os tipos de rituais em seus confins. Eu acho que há uma boa chance de os Nessis são sobrenaturais metamorfos? Sim, eu faço. Mas, isso significa que todos os monstros do lago são sobrenaturais? Talvez. Talvez não. Eu ainda estou em duas mentes sobre esse assunto. Mas, não há dúvida em minha mente que os Nessis não são animais da maneira que entendemos as coisas. Finalmente, há a questão do dogma, que está chegando mais e mais à vanguarda da criptozoologia.
Algumas testemunhas descrevem as criaturas, muitas vezes vistas em Michigan, Wisconsin e Ohio, como se assemelhando a lobos gigantes. Isso levou à sugestão de que eles poderiam estar sobrevivendo lobos terríveis de tempos muito idos. Talvez sejam. Por outro lado, porém, algumas testemunhas disseram que as criaturas que encontraram levantaram-se em suas patas traseiras, dando-lhes uma estranha aparência a lobisomem-like. Os Dogmen espreitam em torno de cemitérios, terras nativas americanas, cemitérios, pontes antigas, encruzilhadas, lugares que são tradicionalmente ligados a fenômenos paranormais. Se tudo que as pessoas estavam vendo eram enormes animais de lobo, eu poderia estar inclinado a pensar que, incrivelmente, eles realmente podem ser lobos terríveis e nada mais. Mas, os locais específicos. A questão das criaturas que vão de 4 pernas para 2 me fazem pensar que estamos lidando com algo sobrenatural. Então, em conclusão, não, eu não acho que todos os críptides são paranormais. Mas, eu acho que o inferno de um monte de TH são.